A gente já vai trocar de assunto. Eu vou fazer tudo num pacote só por conta do adiantado da hora. Então eu peço que vocês também me ajudem nisso. O governo Jair Bolsonaro deve fazer uma ampla reforma ministerial até o dia 1º de abril, último dia para a descompatibilização de cargos, para aqueles que vão disputar as eleições em outubro. Tudo indica que ao menos aí quase 10 minutos vão deixar os seus respectivos cargos até abril. Entre eles, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Também tem outros ministros que vão. Eu vou dar a lista aqui deles para vocês e depois eu já vou fazer tudo num pacote só, certo? Onyx Lorenzoni, do Trabalho, que seria candidato a governador do Rio Grande do Sul. Tarcísio de Freitas, que seria candidato ao governo de São Paulo. João Roma, ao governo da Bahia. Damares Alves seria ao Senado lá pelo Amapá. Flávia Arruda, Senado pelo Distrito Federal. Rogério Marinho, Senado pelo Rio Grande do Norte. Tereza Cristina, Senado pelo Mato Grosso do Sul. E Gilson Machado, Senado por Pernambuco. E também aí tem a situação do ministro, deixa eu achar aqui, que é o ministro, ai meu Deus, me surgiu aqui, Braga Neto, que é candidato a vice, seria candidato a vice do presidente Bolsonaro. Já vou pôr no pacote, hein, ó. Que é da defesa, hein? Exato, ministro da Defesa, que em tese vai ser o candidato a vice, tá certo? Então vamos lá. A outra do governo federal é a seguinte, tudo num pacote só, gente. É a liberação de recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, porque o presidente Bolsonaro, ele assinou uma série de atos. O ministro Paulo Guedes também estava junto. O que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa, Carioca? Ah, tá bom então. Eles assinaram uma série de atos ontem que beneficia a população. Como eu disse, liberação de recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Cada cidadão com conta no fundo poderá sacar até R$1.000 e a medida vai beneficiar aí 42 milhões de pessoas e deverá também injetar 30 bilhões na economia. Também tem a antecipação das 2 parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas. A criação também de um microcrédito digital que permitirá pessoas com nome sujo ter garantia para empréstimos. A ampliação de crédito consignado que prorroga a possibilidade de contratação de crédito consignado aos beneficiários de programa de transferência de renda, como Auxílio Brasil e também do benefício de prestação continuada, o BPC. Tudo para aquecer a economia. E aí, eu já vou fazer a pergunta para o Kim aqui. Quem tem reforma ministerial, o pessoal vai sair para ser candidato. Vem esse pacote agora aqui. A discussão que se segue é o seguinte: esses pacotes são para aquecer a economia. É diferente do que o Banco Central fez, por exemplo, subindo a Selic para 11,75%, dizendo que precisa esfriar a economia para conter a inflação. Não há uma incongruência aqui, nesse caso do pacote? E aí, se você fique à vontade para falar também da reforma ministerial, por favor. Não há uma incongruência nenhuma, eu acho, né? Óbvio que a gente não é especialista nesse caso, mas acreditamos que esses 165 bilhões na economia vai sim aquecer, porque além, né, do saque do FGTS, também tem os créditos ali consignados que você falou, antecipação do 13º já. Então tudo isso vai ajudar sim a economia, e o Banco Central ele é autônomo, né? Então a independência dele, né, faz o que ele quiser, e o Bolsonaro não pode interferir. Então eu acredito que estão andando juntos, né? Agora, quanto à reforma ministerial, é uma coisa comum. Tem os candidatos aí, pré-candidatos que são do governo, né? Que o Bolsonaro mesmo queria que eles ficassem nos governos, no estado, no deputado federal, senadores, justamente para tentar ter um apoio ano que vem, se assim ele vencer, porque não só do Poder Executivo que vive o Brasil, mas tão somente do Congresso Nacional e STF também. Então, por isso que tem que unir forças nesse sentido, colocando aí em todos os poderes pessoas que apoiam, né, as pautas do governo. Então não faz sentido ser sozinho nesse meio político. E claro que alguns vão justificar, dizendo que é por conta aí das eleições chegando, etc e tal. Também na questão ministerial, é o segundo que mais troca, o terceiro que mais troca em todos os tempos, tudo mais. É realmente um governo que não é tão autoritário, não deixa permanecer uma pessoa no mesmo ministério e que assim vai circulando, dando oportunidade para outras pessoas também. Rigon, mudança ministerial no governo Bolsonaro e um pacote, estão chamando de pacote de bondades. Eu não gosto muito dessa expressão, pacote de bondades. Mas em ano político
pessoal costuma falar, porque o pacote de bondade só acontece em ano político. Aí você tem o pacote de bondades em ano eleitoral e tem a saída de ministros políticos para disputar cargos políticos e arranjar palanques políticos. Ambas as práticas são práticas da velha política. Por quê? Porque acabou o discurso. Acabou aquele discurso de 2018. Então, mais claro do que está isso, de que nada mudou, são essas duas coisas. Luiz Neto. Lu, a mudança é natural, né, em qualquer governo, tanto porque os ministros são agentes políticos, né, estão a serviço ali, prestando serviço, então aqueles que querem disputar as eleições vão acabar saindo e vão disputar. A exemplo disso, nós temos o Paraná, secretários que vão aí disputar as eleições, já tivemos no passado, na última eleição em Maringá não tivemos secretários municipais que disputaram as eleições, mas no passado recente funcionava também assim dessa forma, então agentes políticos vem uma oportunidade aí eleitoral, acabam deixando suas funções para buscar assumirem outras. A política ela é dinâmica, ela é dessa forma. Agora essas medidas elas são necessárias, né? Eu vejo muita gente criticando essas medidas para a economia do Brasil, mas ao mesmo tempo criticam a situação, por exemplo, da questão dos combustíveis, que não é algo, não é culpa do Brasil, mas reflete devido à guerra que a Ucrânia e a Rússia está vivendo, entre outras medidas que a gente sabe que afetam a nossa economia, né? Alta no preço dos alimentos devido à questão dos adubos que viriam da Rússia também. São vários outros aspectos que interferem, né, na produção, a seca. Então o governo ele tem que sim lançar pacote de medidas para atender quem precisa e para ajudar a população. Isso é necessário, independente do que o governo pregue ou a política que o gestor defenda, né? A gente precisa pensar nas pessoas. Ô Agnaldo, o governo está pensando nas pessoas quando sobe a Selic para 11,75? Olha, rapidamente sobre a saída de praticamente 9, né, ligados ao governo, ministérios, é normal, né? Mas aí você fica naquela dúvida, né, de que não só nesse caso especificamente, né, tá falando só do Bolsonaro, de todos os casos onde as pessoas ocupam às vezes os cargos públicos para fazer campanha para poder sair bem nas campanhas e tentar outro cargo eletivo. Mas está dentro da normalidade. O governo tentando com essas ações é meio incongruente, né? Acho muito bom essas ações para que movimente a economia. Mas aí você aumenta a taxa Selic, que passou dos 2 dígitos, para conter o consumo, para conter a inflação. Eu acho estranho, porque aí você dá dinheiro para girar o mercado, para quem está com inadimplência, e você vai aumentar a taxa Selic, né? Vamos supor, a construção civil, que é um boom no país inteiro, aí fica retraída, financiamento de automóveis, tudo sobe referente à taxa Selic. Eu acho estranho, né? Quem poderia aproveitar essa saída também seria o Paulo Guedes, para a gente ser candidato a alguma coisa, para a gente ter um reforço realmente na economia e talvez o pessoal técnico do Ministério da Economia fazer alguma coisa nesse restante de ano que pode salvar ainda o país de uma recessão. Fernando Tupan, sua participação no pacotão, reforma ministerial, e eu vou usar a expressão aqui, não gosto, tá? Esse pacote aí do governo federal mais a alta da Selic. Vai, Fernando. Paulo Caetano, isso a gente já cantou algumas semanas atrás falando dessa reforma ministerial. Isso é comum e vamos ver o que vai acontecer. Eu concordo com o Agnaldo, o Paulo Guedes devia aproveitar e falar que vai sair candidato, deputado estadual, federal ou alguma coisa assim, que a política econômica dele está um lixo, Paulo Caetano. E eu preciso voltar um pouquinho a fita para trás, Paulo Caetano, e falar do Roberto Requião e do caso Ferreirinha. O professor citou um nome, o que é praticamente um fake news que ele soltou ao ar agora. Por que eu estou falando isso? Há 2 ou 3 semanas atrás, eu fui no aniversário de um colega meu, e lá estava um outro amigo meu, já que foi meu professor até FET de português. Perguntei para ele, e a história do Ferreirinha, quem que inventou? Ele falou, foi uma mentira. Isso não aconteceu. Então, ele contou quem fez o negócio. Então, uma coisa que até me deixou em dúvida. Ele falou que o Requião
teria sido o contrário, mas que os marqueteiros que decidiram. Mas a verdade é que, como saiu da boca do Requião, foi uma mentira que ele soltou naquela época. Não sei não, professor. A gente tem que ver que o Requião não é muito flor que se cheire do jeito que o senhor acha. Vamos lá, vamos seguir por aqui. Eu vou Você vai perguntar a hora certa? Eu vou me ater ao tema. Eu vou me ater ao tema. Você quer saber a hora? Agora é 7 horas e 53 minutos. Não, eu sei. Então é o preço da gasolina em Maringá, 7,52. Meu Deus do céu. Depois eu tenho uma pergunta para fazer no final do programa, mas deixa eu me ater ao assunto aqui. Eu vou com o professor agora. Professor Jorge, pacote para o senhor também. Reforma ministerial, mais... Ele falou pacote de bondade, agora ficou na minha mente. Eu não gosto. Esse pacote de bondade do governo federal. Vai, professor. Vamos lá. Paulo, eu vou fazer uma observação. É o seguinte, a reforma do Bolsonaro é muito mais ampla. É muito mais ampla. Está ali dentro, incluído o presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, que foi já ministro dele. A cabeça dele, o Bolsonaro já pediu e está aí na estratégia, então, de não incluir o nome dele para o Conselho da Petrobras, com o que ele, então, não poderá ser eleito presidente. A segunda questão muito importante é que ele já trocou de vice. O Zé Mourão já também foi fora. E aí ele já colocou, então, ao general também, o Braga Neto. Está faltando ele próprio se trocar, ou seja, troque-se Bolsonaro. Mas, a respeito da outra questão, eu vou lhe responder. O que se preocupa aqui, o que me preocupa é que são R$1.000 a serem pagos em 24 parcelas com juros de 1,95. E aí você se pergunta, mas quem pode receber esse dinheiro? E aí você vê pessoas que tenham, então, acesso a esse microcrédito, que tenham uma receita bruta de até R$360 mil. No caso do microcrédito, o valor é de R$3.000. Só que você vem agora, no final, quando o governo está acabando, quando a economia não é injetada de forma automática, você necessita um processo muito mais longo, e quando o imposto sobre os produtos industrializados foi baixado para o jet ski, não foi baixado para a geladeira como foi no governo Lula. Então, há uma distorção completa na estratégia da economia, e aí absoluta certeza do que está sendo dito pelo Aguinaldo, né? Há um problema e podia trocar o ministro da Economia, ainda que já vai tarde. Pamela Bussolini, sua vez. Paulo, eu sou muito contra essa perspectiva de que, em virtude de uma campanha, o Brasil tem que parar, né? A gente sabe que passamos momentos muito difíceis, né? Há 2 anos, né? O Brasil tem sofrido muito e a economia precisa ser recuperada. E não é porque a gente vai encarar uma eleição esse ano que o governo não deve, não pode lançar medidas para tentar ajudar a fazer a economia se recuperar, né? Sair desse mar de lama que a gente entrou, infelizmente. Então, eu entendo sim esse pacote, e com relação a dizer que é um pacote de bondades, eu acho que essas bondades, elas não são exclusivas deste ano. Vocês comentando aqui na bancada, eu estava me lembrando do DPVAT, né? Então, assim, esse governo, o que acontece? As pessoas estão caindo numa politização tão grande que até na hora de, assim, extinguir o imposto, que tem, assim, suas ressalvas, né? As pessoas são contra. As pessoas não, Randolfo Rodrigues, né? Quem ainda paga esse imposto, agradeça a ele. Então, e isso foi lá no começo do governo. Mas a gente sabe que muitas e muitas e muitas medidas são questionadas judicialmente, são judicializadas. Inclusive, né, o Partido Rede, acho que foi mais de 200, né, no STF, questionamentos aí, barraram bondades, né, do governo. Então, eu acho que elas não são exclusivas, não, do período eleitoral. E eu creio também que essas bondades devem existir, sim, porque a gente precisa dar um socorro para o povo, e não interessa se a eleição ou não, quem precisa de ajuda é a população brasileira.